A nossa reflexão de hoje tem como base a palavra de Deus registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 24, dos versículos 1 até o 12. Se for possível, abra a sua Bíblia e vá acompanhando o que Deus tem para nos dizer nesse final de semana de Páscoa. Nos últimos dias, essa imagem foi capa de um grande jornal internacional. A foto é de um cemitério público na cidade de São Paulo, o maior cemitério da América Latina. A Prefeitura de São Paulo informou que se tratava de procedimento padrão, deixar várias covas já preparadas, já que a média normal de enterros naquele cemitério é em torno de 30 a 40 por dia. Mas o fato é que houve nos últimos dias um acréscimo de pelo menos 30% nesse número. É uma imagem que mexe com o nosso emocional. Nós temos vivido dias estranhos, difíceis. A epidemia do novo coronavírus ainda não fez grandes números de vítimas aqui perto de nós, mas tem feito o mundo afora. E a nossa geração não havia visto, e acho que nem imaginado, que seria possível paralisar tantas atividades ao mesmo tempo. Nós estamos envolvidos numa atmosfera de dúvida. O que mais as pessoas perguntam é: até quando toda essa situação vai continuar? Como ficará o meu trabalho? O meu salário? Como ficam as contas que sempre chegam? Nós não sabemos como serão os próximos dias, o próximo mês. Nem os especialistas arriscam fazer projeções, porque o futuro está bastante incerto. A nossa sociedade parecia viver um tanto anestesiada pelo conforto que o progresso e a tecnologia nos davam. Tantos medicamentos capazes de nos tirar a dor, de nos ajudar a viver mais. Mas agora essa pandemia colocou a todos no mesmo nível. A morte é algo real e pode chegar de repente, interrompendo rotinas, parando com os nossos planos, terminando com os nossos sonhos. E nós temos dúvidas. Dúvidas sobre o que vai acontecer antes de nós morrermos, dúvidas sobre o que vai acontecer depois da morte. A dúvida é algo que está no nosso coração, no coração de todos nós. Também estava no coração das pessoas envolvidas nas duas conversas registradas em Lucas, no capítulo 24, versículos 1 até 12. O diálogo das mulheres com os dois anjos e o diálogo dos discípulos com as mulheres. Eu quero te convidar para olhar esses dois diálogos, essas duas conversas que envolvem o contexto da paixão de Jesus. No domingo bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando os perfumes que haviam preparado. Já era domingo, mas a perspectiva das mulheres ainda estava na sexta. Elas foram ao túmulo, levando os perfumes, os óleos aromáticos, que eram usados para embalsamar os corpos. Os túmulos e sepultamentos eram diferentes do que nós temos hoje. Em vez de um buraco no chão, as sepulturas eram cavernas escavadas na rocha com uma grande pedra para fechar a entrada. Os corpos eram embalsamados para que o mau cheiro da decomposição não fosse sentido do lado de fora. Como Jesus morreu na sexta, às 3 horas da tarde, não houve tempo suficiente para o preparo antes do sol se pôr e começar então o sábado dos judeus, dia em que eles não faziam nenhum trabalho. Por isso tiveram que esperar até o domingo de manhã, bem cedo. As mulheres foram ao túmulo, tomadas de desesperança, tomadas pela dor da perda, procurando um corpo morto. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo. Porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor e não sabiam o que pensar.
Já foi uma atitude corajosa entrar na sepultura aparentemente violada, mas não encontrar o corpo deixou elas perplexas. Foi um choque de realidade. De repente apareceram diante delas 2 homens, anjos, vestidos com roupas muito brilhantes. Então esses homens disseram a elas, e aqui começa o primeiro diálogo, a primeira conversa dos anjos com as mulheres. Por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Foram anjos que anunciaram o nascimento de Jesus. E agora são anjos que anunciam a ressurreição. Foram os anjos que anunciaram algo maravilhoso e difícil de acreditar, que Deus se tornaria gente, o Criador se tornando criatura, humilde no ventre de Maria. Agora de novo são os anjos que anunciam outra grande notícia, que Jesus morreu, mas ressuscitou, que ele venceu a morte. Mas o coração daquelas mulheres estava envolvido em dor e dúvida. Os acontecimentos daquela semana tinham sido muito intensos, apavorantes. A dor, que é uma emoção, e a dúvida, que vem da razão, são 2 elementos necessários para que haja o amadurecimento da nossa fé. Por outro lado, também são 2 elementos que podem vir a destruir a nossa fé: a dor e a dúvida. E a conversa com os anjos nos indica para onde precisamos voltar a nossa atenção quando existe dor, quando existe dúvida. Lembrem que quando estava na Galileia, ele disse a vocês: a palavra de Jesus é a origem e o alimento da nossa fé. Ele disse, foi a sua palavra. O Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar ao 3º dia. Ao longo do Evangelho de Lucas, Jesus fala ao menos 4 vezes sobre esse assunto. E os anjos resumem a palavra de Jesus. E então, as mulheres lembraram das palavras dele. E as palavras de Jesus encheram seus corações de fé, mesmo em meio a dúvidas. E quando voltaram do túmulo, contaram tudo isso aos 11 apóstolos e a todos os outros. Mas eles acharam que o que as mulheres estavam dizendo era tolice e não acreditaram. Esse é o segundo diálogo, a conversa das mulheres com os discípulos. E assim como na primeira conversa, a reação natural é de novo a dúvida, porque o milagre é a fé. A nossa reação é a dúvida. O milagre de Jesus em nós é a fé. A dúvida, assim como a dor, pode nos levar para a descrença, a achar que nada vale a pena, que a vida não faz sentido. Mas a mesma dúvida pode também nos fortalecer a fé, uma fé verdadeira que abre o céu para nós. O fator determinante é aquilo que Jesus diz, é a palavra de Deus. A palavra é o alimento da nossa fé. Pedro se levantou e correu para o túmulo. Abaixou-se para olhar e viu somente os lençóis de linho e nada mais. Aí voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. O túmulo vazio, a mensagem da Páscoa precisa também nos deixar admirados, porque a morte é o grande inimigo que tem nos assustado, é o grande inimigo que tem nos deixado com medo, com dúvidas. Mas no meio de tudo isso existe uma certeza: Jesus Cristo. Ele morreu e Ele ressuscitou. Ele é o Senhor sobre a vida e sobre a morte. No meio de tantas dúvidas a respeito do futuro, do que vai acontecer enquanto nós vivermos, do que vai acontecer quando nós sairmos da história para entrar na eternidade,
Em meio a tudo isso, só há uma certeza, só uma: Jesus Cristo e o seu amor por nós. Por causa do túmulo vazio de Jesus, essa imagem das covas abertas vai se tornar uma realidade quando ele voltar em definitivo. Agora não mais para receber corpos mortos, não mais para ter tristeza, nem choro, nem dor, porque a morte e tudo isso já terão passado. As covas estarão vazias, porque os que ali estavam foram ressuscitados, assim como Jesus também foi. Essa é a grande promessa da Páscoa, a ressurreição. Páscoa é a vida de Jesus em nós. Faz diferença você abrir os seus olhos hoje e olhar para a sua vida com essa certeza? Qual é o dia que está moldando a tua vida? É a sexta-feira ou é o domingo? Não permita que as dúvidas e os sofrimentos moldem a sua visão da história. Alimente-se das palavras de Jesus. Viva cada dia, o milagre da fé que Deus colocou no seu coração. Amém.